final a gente tem que ficar mal, né? Tem que ficar, mas aí é coração ruim, né? Mas aí é pedra de gelo no coração. Aí é o momento da justiça, né? Mas não, mas aí é justiça da parte de quem? Da minha parte, Não, isso não é justiça. Isso não é a, justiça. justi a justiça do homem. Justiça do. Uhum. Vou falar nada, não. Falar nada. Pois é. Isso não é justiça do homem, sabe por quê? Porque a gente não tá vagabundando, entendeu? Então, mas estão sim. Se o compromisso é aqui, se vocês não estão É. aqui, Não, qualquer outra eu coisa tô que aqui, vocês estejam fazendo, eu tô qualquer aqui. outras coisas que eles estejam fazendo é vagabundice. Ai, meu Deus do céu. O Tá bom. compromisso é aqui, agora. Né? Nós Gente, estamos aqui, eu, ó, Thaís, chegando aí. Alguém ficou com consciência pesada e chegou, ó. Kézia. Kézia tá chegando aí também. Kézia tá na área. O povo que. Ah, tá. Eu já te digo que Cris tá sem luz na casa dela. Então tá sem internet. Tá com um pequeno problema de obra, tá? Tá, Vou ter que te contar. tá, tá igual a Lu semana passada, né? A Lu? De bom fim. Ah, tá. Não, mas a Cris tá com problema de obra. Não que ela mora exatamente na cidade. Mentira, ela mora assim. Mas ela tá com problema de obra. Entendi. Fala com ela Mas, que hoje não é dia. Nós estamos em épocas de fazer obra, não. coitada, hoje ela tava assim, Ana, peraí que eles vão, pum, desligava. Aí vai cair a energia. Ri demais dela, coitada. Tá sem quarto, sem lugar pra dormir. É foda, né? Esse frio, né? Coitado, vai morrer congelado. Não, no caso dela que vai dormir na sala, no colchão. Não, no colchão não, no sofá, coitada. Morrendo de dó. Falei, não tá Tá bom. fácil. Tem um Tá, colchão para dormir, já tá bom. tá ótimo, né? Tá perfeito. Bom, então vamos nós mesmos, meninas. Acho que então na última aula aí, na semana passada, ficou para vocês um para casa. Vocês fizeram para casa? Que era calcular o potencial de oxidação do zinco, né? E o novo potencial da reação global cobre-zinco nas condições aqui dadas, né? Ou seja, temperatura de 30 graus e solução 0,1 molar de zinco 2 mais, foi isso? A gente já tinha feito o cálculo do potencial do cobre, né? Então a gente já tem aqui o potencial do cobre. Então ficou faltando a gente fazer a mesma coisa para o zinco, né? Então, em princípio, nossa tarefa era simples, né? Era fazer a mesma coisa que a gente já tinha feito para o cobre. Então, para começar, né, a gente precisaria do potencial padrão de redução dele, né? Potencial padrão de, de, de redução do zinco, que eu não sei se a gente chegou, não me lembro, se a gente chegou a comentar dele em algum momento aí para trás, né? Não, não me lembro, mas eu acho que não, né? Acho que a gente não chegou a falar dele, mas enfim, a gente encontra esse potencial, uma tabela de potenciais de oxirredução, né, onde a gente vai encontrar valores de potencial para um monte de espécies. Deixa eu localizar aqui o potencial do zinco.
sempre acho que eu não preciso. Achei. Então, ó, para o zinco, a gente tem a reação de redução com esse potencial aí, ó, onde um potencial de menos 0,763. Então, esse é o potencial de redução do zinco. Aí, para a gente calcular um novo potencial, lembrando que esse aqui é o potencial padrão, então ele é o potencial de acordo com as condições padrão, né? Então aqui ele não está, ele está a 30 graus e 0,1 molar. Então nós vamos novamente aplicar a equação de Nernst para este caso, né? Então o novo potencial aqui, né, do zinco vai ser igual ao zero, né, o potencial padrão, menos RT F. Cadê? Não, deu. Ah, tá. Nossa. Todo dia esse saco. Só nessa aula. É que foi, Luciano? Você tá chorando aí? Tá gravando você reclamando aí, viu, besta? Todo dia pra entrar na sua aula é um sacrifício, Antônio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Parabéns. Paciência. Essas aulas gravadas são um perigo, hein? Há relatos de professores sendo falados maus aí pelos alunos com microfones abertos. Oh, que beleza. Já tem relatos de alunas mostrando que não deve nas aulas. Boa! O negócio tá Alu- ficando bom. Alunas da farmácia que foram tomar banho e deixaram a câmera ligada para alegria da nação. Misericórdia. Por aí vai. E o pessoal não sabe viver, né, com essa vida online. Eles vivem perdido ainda. Às vezes não, pô. Às vezes eles vivem essa vida online muito antes que a gente já vivem assim. Ah, não, então, sem julgamentos. Então, não. Se eles não estão incomodados, eu também não. Pode continuar, pode. Pode. Eles estão Cada um vive a vivendo, vida do jeito que quer, né? Se você quer, tá? não é? Enfim, Enfim. cada um com suas coisas, né? Cada um essas coisas. É isso. Mas enfim, então voltando lá. Então a nossa reação, né? É a reação zinco mais 2 em nós zinco zero. Então a equação de Nernst para ela vai ser igual a E0 menos RTNF vezes o Ln da concentração do produto, que é zinco zero. Então a concentração do zinco zero é 1, né? Unitário, zinco zero, dividida pela concentração do zinco 2, que já foi informada aqui, ó, solução 0,1. Então, solução 1 sobre 0,1. Né? Então, aí agora é só substituir tudinho aí na equação de Nernst. Nós já temos os dados, né? E aí, fazer o cálculo. Vou fazer direto aqui, porque a gente ganhar tempo aqui. Eu já vou substituir aqui, já vou calcular o novo potencial do zinco, né? Então teremos 8,314 vezes 30 graus, então para Kelvin, né? Vai ser 30 mais 273. Vamos ter 303. Isso aí dividido por
2 elétrons vezes Faraday. 96.500. Isso vezes o ln de 10. Então, nós vamos ter aqui o E0, que é menos 0,0763, menos o resultado dessa operação toda aqui, que dá mais 0,0, nossa, que vírgula, 0,3. Tem um zero a mais aqui, né? Esse zero aqui nos dois não. Deixa eu consertar tudo. Então, é menos 0, então nós vamos ter o novo potencial para o zinco de menos 0,793 volts. Então esse é o potencial dele nessas condições, o potencial de redução, né? Como o exercício ele pede o potencial de oxidação do zinco, né? Então basta a gente inverter. Então, o potencial de oxidação do zinco, é só inverter o sinal. Então ele é mais 0,793 volts. Então esse aqui é o potencial de oxidação. E aí ele pede o potencial da reação global, cobre-zinco, né? Então, veja aqui o potencial de redução do zinco, ele é menor do que o do cobre que a gente calculou na semana passada, né? Então, 0,307 para o cobre, mais 0,307 e menos 0,793, né? Aí tem um detalhe aqui importante. Quando a gente já tem os potenciais, o potencial global, a gente usa o mesmo critério visto anteriormente. A gente soma, né, os potenciais. A gente falou aqui, ó, né? A reação está aqui, né? A gente tem a reação global, cobre e zinco. Então, o potencial é só somar aqui, né? O potencial para achar o delta E, igual fizemos aqui, ó. Só que agora aqui foi feito com os potenciais padrões, né? Potencial padrão de cada reação. Agora a gente vai fazer com aqueles potenciais lá. Então aqui a gente somou o potencial de oxidação do zinco mais o potencial de redução do cobre. Então lá a gente vai fazer a mesmíssima coisa, né? Então o potencial, né? O delta E da reação, então ele vai ser igual ao potencial de redução do cobre, que é 0,307 mais, nossa senhora, mais o potencial de oxidação, 0,793. E aí teremos o novo potencial
da reação. Então, você tem 0,307 mais 0,793. O calculador tá doido. Então, antes, lá atrás, 163, 337, 793. A gente tinha um potencial aqui de 1,10, né? Uai. Então, tá tremendo aqui. Engraçado. Coincidentemente, aqui a gente caiu num ponto que não vai mudar. Porque veja que o potencial do cobre ele caiu aqui de 0,03. E o do zinco ele aumentou de 0,03. Então, no frigir dos ovos aqui, continua dando 1,10 volts. Então, ou seja, o mesmo potencial de antes. Mas isso aqui foi só uma coincidência, tá? É porque a temperatura que eu usei e a concentração que eu usei acabou que corroborou para isso, ou seja, né? Mas numa situação diferente dessa, né, vocês vão ver que esse potencial aqui ele vai mudar, né? Então aqui acabou que devido à combinação de valores, a variação do potencial nessa condição acabou sendo igual ao potencial padrão da reação. Mas isso na prática, né, numa situação real, isso dificilmente vai acontecer. Geralmente há sim uma diferença quando a condição ela modifica. Mas enfim, o importante aqui é vocês verem que a gente pode aplicar a equação de Nernst, né, para ambas as reações, seja ela de oxidação ou de redução, e no final a gente consegue fazer o cálculo. E também a gente poderia resolver esse mesmo problema aplicando a equação de Nernst uma única vez para as duas situações, ou seja, a gente aplicaria a equação de Nernst para a reação global. Então, ao invés de usar para uma, depois usar para outra, a gente faria uma aplicação só da equação usando a reação global. Também pode ser feito, né? E automaticamente, claro, tem que dar a mesma coisa. A gente não vai fazer isso aqui porque a gente já fez por equações separadas. E agora que vocês já entenderam a dinâmica dessa questão, né? A gente fala igual aos outros casos, da titulação. Ou seja, como é que funciona quando a gente tem a titulação usando, né, a oxirredução como parâmetro, né, usando as reações de oxirredução como um parâmetro de avaliação. Primeira coisa, nesse tipo de titulação, né, não é utilizado indicador. Então, a gente não faz uma titulação redox usando indicador. Não precisa do indicador. Tá? Por quê? Porque, neste caso, ganha a variação do potencial da reação. Então, ou seja, você vai medindo, né? Então, como o potencial aqui ele é dado em volts, então você usa um voltímetro, né? Um multímetro e tal, para poder medir esse potencial
ao longo da reação. Então, você vai acompanhando como que o potencial vai se modificando ao longo do que a reação vai acontecendo. Então, ele é feito dessa forma. Então, assim, por exemplo, não sei se vocês já repararam, mas no caso do pH-metro, por exemplo, ele tem, além da função pH, ele também tem lá, você consegue medir a voltagem, né? Ele tem lá a função de medição de potencial. Então, você consegue medir tanto o valor do pH quanto o valor do potencial. É claro que eu posso fazer então qualquer titulação redox e usar o pH-metro para acompanhar? Não. Por quê? Porque o pH-metro ele é um dispositivo para medir potencial hidrogênio iônico, ou seja, ele mede em relação a H+. Né? Então, ele trabalha com variação da concentração de H+ do meio. Então, ele não trabalha com outros íons. Então, às vezes, essa mudança de potencial observada, ela se deve a outros íons, que não são H+. Bom, nesse caso mesmo do exemplo, aqui a gente tem variação de cobre 2+, e zinco 2+. Né? Então, um pH, por exemplo, aqui ele não mediria nada, né? Para essa reação. Então, para reações de outra natureza, você tem que usar o dispositivo correto, ou seja, o dispositivo que vai ler o potencial da espécie que está sendo avaliada, no caso. Né? Então, pode ser, por exemplo, um multímetro, não um pH-metro. Né? Então, no caso da titulação redox, a gente vai medir o potencial e não precisa de um indicador, porque é simplesmente você vai lendo lá o valor do potencial. Né? Aí você pode pensar assim também, eu poderia fazer então uma titulação ácido e base medindo o potencial do H+? Poderia. Tá? Então você também poderia fazer uma titulação ácido-base sem usar o indicador medindo o potencial da reação, sem nenhum problema. Obviamente, desde que você conheça o potencial que você quer. Eu quero titular até na equivalência. Então, qual que é o potencial na equivalência? Aí você pode medir, não tem nenhum problema. E da mesma forma, né, nós teremos os 3 momentos. Né? Antes da equivalência, na equivalência e após a equivalência. Só que no caso da redox, a medição é bem mais simples. Né? Porque como a reação ela é redox, né? O que vai acontecer? No início da titulação, você tem o analito em maior concentração que o titulante. Então, ele prevalece. Né? Então, a gente faz o seguinte. Antes do ponto de valência, o que a gente faz? Deve-se aplicar a equação de Nernst para o par redox do analito. Ou seja, você vai considerar somente a reação que está acontecendo no analito. Então, você não vai pensar, não vai precisar pensar na reação do titulante. É como se você estivesse pensando o seguinte. É como se você estivesse imaginando o seguinte. A minha reação, a minha titulação é cobre e zinco. Eu tenho, por exemplo, uma solução contendo, por exemplo, cobre 2 e eu estou adicionando zinco metálico. Então, ou seja, esse cobre 2 ele vai oxidar esse zinco metálico. Então, num primeiro momento, quem vai determinar o potencial é o cobre, que está em excesso. Todo o zinco que eu adicionar está sendo consumido. Então, a reação do zinco não me interessa, porque ele está sendo totalmente consumido. A reação. E aí o que vai mandar é o potencial do cobre.
né? Depois que a reação passar da equivalência, aí a situação se inverte. Eu não tenho mais cobre 2 na solução. Todo cobre 2 já foi reduzido a cobre 0. E aí eu começo a ter zinco 2 em excesso na minha solução. E aí quem vai mandar vai ser o zinco 2. Então aí eu vou inverter, né? Então, antes do ponto de equivalência, né, você vai sempre ter essa situação, ou seja, você vai considerar o par redox de quem está como analito, né? O analito é que vai determinar. Então, ou seja, você vai sempre lembrar que o analito é a amostra, né, gente? Então, você vai aplicar a equação de Nernst para a amostra. Após, né, o ponto de equivalência, depois que passar, a como o titulante agora que é quem se encontra, deve-se aplicar a equação de Nernst para o par redox do titulante. Então, você vai aplicar aí ao contrário, né? Então, aí quem está em excesso, né, é o titulante, ou seja, você já consumiu todo o analito. Então, né, não tem mais o que considerar em relação ao, ao analito. Então, você calcula tudo em função do titulante. E no ponto de equivalência, o que vai acontecer? No ponto de equivalência, o potencial, né, o que vai acontecer na equivalência? Você não tem nem excesso de um nem excesso do outro. Então, nenhum dos dois vai mandar. O que vai acontecer é que na equivalência você vai ter uma média aritmética, uma média ponderada dos potenciais padrão. Porque aí, como não tem um, não tem o outro, que eles estão em quantidades iguais, então o potencial não vai puxar nem para um lado nem para o outro. Então, quando chegar ponto de equivalência, o potencial será dado pela média ponderada entre os potenciais padrão envolvidas. E aí, como é uma média ponderada, ela é ponderada por quê? Porque ela leva em consideração o número de elétrons, né? Então, não é simplesmente você somar um potencial mais o outro e dividir por 2, porque são dois potenciais, né? Lembre-se que o potencial ele é uma quantidade, ele não é um valor unitário, ou seja, não é um valor fracionado. Ele é uma quantidade de energia, né? Volts é uma unidade de energia. Então, nesse caso, você vai ter que dividir pela quantidade de elétrons envolvidos. Então, esse potencial é uma carga que se deve a um fluxo de elétrons, né? Então, você vai determinar o potencial a partir dessa relação aqui. Esse aqui vai ser o potencial no ponto de equivalência. Então, o potencial na equivalência, né, para uma reação vai ser o número de elétrons envolvidos na primeira espécie vezes o potencial padrão dela, mais o número de elétrons da segunda espécie vezes o potencial dela, dividido pelo total de elétrons envolvidos, né, pela soma dos elétrons envolvidos na oxidação e mais o número de elétrons envolvidos na redução. Então, essa equação aqui vai te dar o potencial na equivalência. Então, é bem fácil resolver problemas de titulação redox. Então, tudo que tiver antes da equivalência, você vai aplicar a equação de Nernst para a reação do título que está do titulante.
né, a reação do titulante. Tudo que tiver depois da equivalência, você aplica, aliás, perdão, tudo que tiver antes da equivalência, você aplica a equação de Nernst para o analito. Na equivalência, você tira a média, e após a equivalência, você aplica a equação de Nernst para o titulante. Ponto. O cálculo, né, de quantidade, concentrações, ele é feito da mesma forma que todos os demais. Você pega lá o que foi adicionado, né, é o que você tinha menos do que foi adicionado, dividido pelo volume total, você tem a concentração da espécie. E aí, tendo a concentração da espécie, é feito o cálculo. Então, não tem mistério, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma situação para a gente fazer, então vamos considerar aí uma titulação. Só para a gente entender isso e ver como que é facinho. Então, considere a titulação de 25 ml de uma solução de sulfato ferroso 0,1 mol por litro, de séria 4 mais séria 4 mais 0,1 mol também. Então agora a gente está titulando ferro, né? Seria ferro com séria, né? Seria as duas espécies, os dois metais envolvidos aí. Seria ferro e séria. Claro que é importante aqui que a gente tenha uma definida. Então, confere a titulação. 30 graus. Já falou lá em cima. 303 Kelvin. Não? Então, essa seria a nossa titulação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, procurar quais são as reações de cada espécie, né? Ou seja, as semi-reações de redução de cada espécie. E aí a gente adota aquele mesmo critério, vai na tabelinha para poder encontrar, né? Então aqui as espécies que a gente tem são as espécies, então no caso aqui do sulfato ferroso é ferro 2, né? E aqui a série 4. Então eu tenho que ter ferro 2 e série 4. Aí na hora de olhar na tabelinha, né, o ferro principalmente você tem que ter cuidado, porque o ferro ele tem ferro 3 também, né? Então aqui é ferro 2. O ferro, neste caso, vocês vão ver o seguinte, que a séria, ela tem um potencial muito alto. Então, se você pegar lá a reação da séria, vou pegar ela primeiro aqui para mostrar para vocês. A reação de redução da séria, ela tem um potencial de 1,44 volts. Nossa senhora. Vai ficar nesse canal desse tamanho. Então, como esse potencial aqui ele é muito alto, né, você tem, vai por demorou para dar esse probleminha, vou ter que cancelar.
Ai, peraí, só um instante agora para voltar. Voltou aí, gente? Voltou sim. Então, a reação da série, ela tá teimando aqui em ficar gigante ou minúscula, então eu vou deixar minúscula. Tá vendo? Ela tem um potencial de 1,44 volts. Então, esse potencial aqui, ele já é um potencial muito alto. Então, dificilmente vocês vão encontrar um potencial acima disso. E o ferro, ele já tem uma tendência de oxidar, é um metal de baixo potencial de redução. Então, nesse caso aqui, o ferro ele vai ser oxidado, tá? Então, ele vai ir de 2, que é o que está aqui, e aí para ele ser oxidado, ele vai para mais 3. Então, as reações que vão estar envolvidas aí, né, elas envolvem o ferro passando de 2 para 3 e a séria sofrendo essas duas benditas reações aí. Falando, tem música, tem hora que vai, tem hora que não. Então, tá vendo aqui, ó, o potencial da série é mais 1,44. E do ferro, para reduzir, para ele passar de ferro 3 e ir a ferro 2, né? Então, se eu considerar que as duas espécies estão sofrendo redução, então a série 4 reduzindo vai para a série 3. Gente, isso eu tirei da tabela, tá? Então, tem a tabela lá de, de potenciais. Então, nessa tabela, a gente vai encontrar um monte de reações envolvendo essas espécies. Então, você tem que ver a possibilidade dentro do que está aqui. Então, aqui eu tenho série 4 e ferro 2. Então, você tem que ir na tabela e buscar todas as opções para a série 4 e para ferro 2. Aí vocês vão ver que para a série 4, a única opção é ir para a série 3, de redução. Então, eu peguei a reação de série 4 para a série 3. E do ferro, para ele reduzir, seria só de ferro 3 para ferro 2. Não tem como ir de ferro 2 para ferro 0, tá? Essa é uma reação bem difícil. Então, seriam essas duas reações envolvidas, né? Aí, de praxe, o que a gente vai fazer? Aquela mesma análise feita anteriormente. Eu tenho duas possibilidades de redução. Os dois vão reduzir? Não. Né? Então, a gente sabe que quem reduz é sempre quem tem o maior potencial. Então, neste caso aqui, o ferro, né? o ferro aqui, ó, ele não vai sofrer redução. Então, esse cara aqui, ele vai ser oxidado no processo. Então, nós precisamos, né, como o ferro possui menor potencial de redução, sua reação deverá ser invertida. Então, nós vamos ter a reação não de redução do ferro, mas sim a reação de oxidação dele, ou seja, né, a gente vai considerar o ferro sendo oxidado e não sendo reduzido como mostra a ação anterior. Então, o que nós vamos ter é isso aqui. Então, a série vai sofrer redução,
mantém-se o potencial, e o ferro a gente só inverte a reação, então ao invés de ter ferro 3 mais elétron indo a ferro 2, nós vamos ter ferro 2, né, sendo convertido a ferro 3 mais elétron, ou seja, a oxidação dele. E aí inverte o sinal do potencial. Então aí com isso, nós temos aqui a espécie que vai reduzir, né, red, e aqui embaixo nós temos a espécie que vai ser oxidada. Então, redução e oxidação. E se quisermos, né, a partir daí, escrevemos a reação global, né, para este caso, e determinamos também o potencial global da reação, né? Da mesma forma que fizemos para cobre e zinco. Então a gente pode somar essas duas reações, somatório aqui, e a partir desse somatório obter a reação global. Aí não faz. Deixa eu ficar grande, fica grande. Então, né? Aí que o elétron já vai cortar, não precisa nem balancear, né? Tá vendo? Elétron com elétron. E aí sobra série 4 mais ferro 2, formando série 3 e ferro 3. E o potencial é só fazer a conta, né? Mais 1,44 menos 0,77, dando um potencial padrão de 0,67 volts. Então esse daqui é o potencial de célula, né? Ou seria o que a gente chamou para os outros casos de delta, né? O delta é zero, né? O delta é zero da reação, né? Então esse é o nosso problema aqui, né? O problema. E aí vejam o seguinte, que o potencial aí é positivo, né? Como o delta ele é maior que zero, né? Isso significa que essa titulação de ferro 2, né? Estou titulando ferro 2 com série 4, ela é uma reação possível, ela vai acontecer, né? Então, eu não vou ter nenhum problema. Por que é importante eu fazer esse tratamento aqui? Porque se esse potencial aqui, ó, ele der negativo, significa que eu não consigo fazer isso, né? Porque isso daqui, ó, traduz exatamente o que nós estamos querendo fazer, que é pegar uma solução que contém ferro 2, né? Estou titulando ela e estou adicionando série 4. Então, estou fazendo justamente isso daqui. Eu tenho lá ferro 2 no analito e estou adicionando série 4. E aí, eu espero que isso aqui aconteça. Então, isso é espontâneo. Se fosse o contrário, se eu quisesse pegar uma solução com série 4 para obter ferro 3, né? Seria inverter os dois casos aqui, esse potencial daria negativo, e aí não seria possível essa titulação. Então, a gente tem que fazer esse cálculo inicial aqui para ver se a reação ela é possível, se a titulação ela é possível, né? E aí sim, a titulação ela é uma titulação possível dentro dessa condição. Então agora a gente pode começar, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, o potencial inicial. Então, considerando volume de 0 ml de série 4+, né? Ou seja, ponto inicial da titulação, né? Ponto inicial da titulação. Então, nesse caso, a gente está considerando, né? Se considera não, né? Estamos constatando que é o ponto antes da titulação ser iniciada. Ou seja, então nesse caso, a gente está pensando o seguinte: idealmente, a gente só teria ferro 2 na solução, né? Então, por quê? Porque a minha solução ela é uma solução de FeSO4. Então, em tese,
tese, temos apenas a solução de sulfato ferroso, ou seja, apenas o íon ferro 2 mais em solução. É claro que tem o íon sulfato, tá, gente? Mas o íon sulfato aqui ele não é íon de interesse para a gente. A gente está falando de ferro e séria. Os outros são os íons espectadores, então a gente não tem que se preocupar com eles. Então, em tese, a gente teria apenas íon ferro 2 em solução. Porém, como há oxigênio no meio, parte deste ferro 2 já é oxidado a ferro 3. Tá? Então, você fala assim, mas então, não tem só ferro 2. Então, como tem oxigênio na água, né, na solução tem oxigênio, esse oxigênio ele oxida o ferro. O ferro 2 oxida muito fácil. Então, a gente também vai ter um pouquinho de ferro 3. Né? Então, já é oxidado a ferro 3. Então, parte do ferro 2 já é oxidado a ferro 3. E, desta forma, né, podemos considerar que inicialmente haverá o equilíbrio entre estas duas espécies. A espécie ferro 2 e ferro 3. Então, a gente vai considerar, né, aqui nesse caso, a presença de ferro 2 e ferro 3. Né? É claro que essa concentração ela não é muito grande, porque não tem muito oxigênio na água. Tá? Então, a gente não consegue medir, a gente não consegue saber qual é a concentração de ferro 2. Tá certo? Bom, como a concentração ferro 3 pequena, não é possível calcular. Não é possível determinar seu valor através de cálculo. E esta deverá ser, aliás, não, esquece, de cálculo. Logo, o potencial inicial desta titulação deverá ser medido e não calculado, ok? Então, ou seja, apesar de saber que eu tenho ferro 2, o equilíbrio ferro 2, ferro 3, e que eu posso utilizar essa reação aqui, ó, ferro 2, ferro 3, para poder calcular, para poder medir o potencial, ou, aliás, para poder calcular o potencial, como a gente não consegue saber qual é a concentração de ferro 3 do meio, a gente não consegue calcular. Então, esse potencial inicial, ele só consegue ser obtido se ele for medido. Tá? Então, a gente só consegue fazer isso se a gente for lá e medir esse potencial. Calculando não tem jeito. Ok? Então, o primeiro ponto, numa titulação redox, ele precisa ser medido. Tá? A não ser que você tenha como calcular bonitinho a relação entre as concentrações no início. Agora, a partir do momento que a gente começa a adicionar o titulante, aí é diferente. Aí eu sei a quantidade que entrou, logo eu vou saber a quantidade que foi consumida. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui o primeiro ponto. Opa. Ponto que seria a adição de 5 ml de séria 4 mais. Estou adicionando 4 ml da solução de séria, né? 4 ml da solução de séria
4 mais na solução. Então, a gente faria exatamente da mesma forma que a gente fez todos os outros problemas. Então, a primeira coisa que a gente precisaria determinar o número de mols de ferro 2 inicial. Então, o que é o número de mols inicial? Concentração vezes volume. Né? Igual assim a gente fez para os outros. Então, seria 0,1, que é a concentração, mol por litro, vezes o volume, que é 5 ml. Então, 5 ml é 0,005 litros. Né? Então, teríamos inicialmente 0,0005. Aliás, mentira. Né? Se não foi 25, né? O número de mols de ferro inicial. São 25 ml de ferro. Né? Então, tá errado aqui. Ó. Se é 25 é 0,05. Né? 25 ml. Então, 0,0025 mols. Né? De ferro 2 mais inicialmente. Então, isso aqui, né, é o que a gente tem de ferro inicial. Como a quantidade é muito pequena, né, a gente pode considerar isso aqui, fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu posso considerar que eu tenho 2,5 milimols, que a gente chama, né? Então, só para não ficar esse 0,0025, mas enfim, faz muita diferença não. Outra coisa que a gente tem que considerar para calcular é o número de mols de ferro 2 que reagiu, que é igual ao número de mols de série 4 adicionado. Tá? Ou seja, é o tanto de série que foi adicionado, ou seja, mesma coisa, concentração vezes volume da série, né? Então, passar para concentração vezes o volume da série. Então, o que a gente adicionou de série? 0,1 mol por litro vezes 5 ml, que é 0,005 litros. Ou seja, adicionamos 0,00005 mols série 4 mais. Né? Ou seja, automaticamente isso aqui de série que vai capturar lá o ferro 2, né? E aí a gente consegue determinar o número de mols de ferro 2 que sobrou. Né? Então, o número de ferro 2 que sobrou, ele é igual ao ferro que inicial, né? Então vai ser igual a ferro 2 mais inicial menos o ferro 2 mais que reagiu. Ou seja, cadê? 0,0025 menos 0,1, 2, 3, 4, 5. Né? E aí temos o número de ferro 2 que sobrou, que vai ser 0,002 mols de ferro 2 mais. Então temos a quantidade de mols de ferro 2 que sobrou. Então, essa quantidade de ferro 2 que sobrou, né,
é o que a gente vai usar para calcular o primeiro ponto da titulação. E aí nós vamos escrever, para aplicar a equação de Nernst, né? Considerando a reação que a gente viu lá no início para o ferro, né? Então a reação para o ferro está aqui, ó, é ferro 2 formando ferro 3 mais elétrons. Então se a gente aplicar a equação de Nernst para a semi-reação do ferro, né, o que a gente vai ter? Então aplicando a equação de Nernst ferro, né, o do ferro, né, para a oxidação do ferro 2, né, o que a gente vai ter? A gente vai considerar o par ferro 2, ferro 3, né? Então, no nosso problema, o ferro 3 ele é produto, então eu estou transformando ferro 2 em ferro 3. Só que nesse cálculo, a gente não considera a oxidação. Tá? A gente vai considerar as reações sempre no formato de redução. O que não vai fazer muita diferença para o potencial, não. Porque no final das contas, se você quiser o potencial de oxidação, é só inverter. Então, nós vamos pegar o par ferro 3, ferro 2 e aplicar a equação de Nernst para ele. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. A reação, né, vai ser o potencial, vai ser igual ao potencial padrão menos RT NF, né, vezes o Ln, aí da concentração do ferro aí, se você olhar na reação, a gente vai considerar essa reação aqui. Então, seria ferro 2 sobre ferro 3. Né? Então, a gente olha a reação de redução. Então, concentração do ferro 2 mais dividida pela concentração do ferro 3. Então, ferro 2 por ferro 3. Aí, o que nós precisamos determinar aqui? Né? As concentrações de ferro 2 e ferro 3. Né? O que também não é difícil da gente calcular. A concentração de ferro 2 por ferro 3 e ferro 3, né? A de ferro 2 é a quantidade de mol que sobrou dividido pelo volume total. E a de ferro 3 é o que foi formado de ferro 3 dividido pelo volume total. Então, lembrando que o ferro 3 é todo o ferro 2 que reagiu. Então, todo o ferro 2 que reagiu, ele foi transformado em ferro 3. Né? Então, se nós tivemos aqui 0,00... Não, tem zero demais aqui. Aqui está com zero para mais. Aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não está certo. Tá certo. Então, essa quantidade de ferro que reagiu, né, automaticamente é o que se transformou em ferro 3. Então, a gente pode escrever isso aqui para a equação, considerando a equação de redução,
né? Se a gente considerar como redução, a gente vai escrever o problema desta forma, né? Produtos sobre reagentes. Ou, se a gente quiser, a gente pode escrever o inverso, né? Porque lá a gente está tendo como produto na reação o ferro 3 e não o ferro 2. Então, eu precisaria ter o ferro 3 aqui em cima e não aqui embaixo, né? Então, eu ainda posso usar essa equação, lembrando que eu só alterar aqui, ó, vou ter o E0 menos RT NF, e aí é só alterar o sinal aqui, ó, mais RTNE, aí eu troco lá altero aqui os fatores, né? Então eu altero o sinal aqui, e aí eu subo o ferro 3 sobre o ferro 2. Né? Então eu posso usar ou ela assim ou ela assim. No frigir dos ovos não vai fazer diferença. Né? E aí, se a gente for fazer o cálculo, ainda também podemos usar aquela opção do logaritmo, né? Do log base 10. Lembrando que eu posso converter esse ln aqui em log, simplesmente multiplicando todo esse termo aqui por 2,303, né? Então fica 2,303 RT sobre NF vezes o log disso tudo aqui. Né? Então ainda posso ter uma outra opção, que é a opção usando o logaritmo, né? Então eu vou ter E igual ao E0 mais, aí eu vou ter que botar lá o 2,303 RT sobre NF. Aí ao invés de usar o ln, eu uso log. Então fica log da concentração de ferro. Aí aqui como eu usei mais, né? Então ferro 3 sobre o ferro 2. Tá? Então há também essa opção. Usando essa opção, ou a outra também, não faz diferença, mas tem uma vantagem, que é o fato de você já poder resolver isso aqui. Ó. Você pode pegar isso aqui e resolver, porque esses valores já são todos conhecidos. Né? Então esse termo todo aqui, ó, você vai ter o 2,303 vezes o R, né, que é 8.314, vezes a temperatura, que é 30 graus, 303 Kelvin, e dividido o número de elétrons envolvidos, um elétron só, vezes o Faraday, que é 96.500. Então você pode resolver essa conta toda aqui e ter um valor só para usar na equação. Né? Então você vai ter aqui 0,06, né? Que vai dar esse valor aí. Então, ao invés de usar isso tudo aqui, você já usa 0,06 sempre, que aí já facilita. Então, dessa forma, você pode calcular o potencial. Olha como é que fica fácil. Né? Aqui eu já tenho as equações prontas para ficar mais fácil.
Então, o potencial aqui, ó, ele vai ser calculado. Então, você vai ter o potencial, né? O potencial calculado vai ser o potencial padrão de ferro 3 para ferro 2, que é o que a gente está escrevendo aqui, né? Mais o resultado, 0,06, dividido por 1 aqui, que é um elétron que ele deixou, vezes o log das concentrações. Então, o que é a concentração de ferro 3? Número de mols de ferro 3 dividido pelo volume total. E a concentração de ferro 2, que é o número de mols de ferro 2 dividido pelo volume total. Aí veja bem, como aqui está dividindo o volume total por volume total, né, divisão de frações, você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então esse volume total cancela com esse volume total. Né? Então um volume aqui mata o outro. E aí essa equação pode ser ainda mais simplificada, porque aí aquele volume ali ele vai ser até desprezado, né? Então, ou seja, você vai ter simplesmente isso aqui, ó, né? Então, um volume aqui cancela o outro. Então, basicamente, é o log do número de mols de ferro 3 pelo número de mols inicial de ferro 2. Então, aí, aqui, nós já temos, eu já tenho a conta, só para já mostrar. Fica fácil aqui. Já colocando valores, ó. Então, esses são os dados, né? Então, acabei não deixar aqui mesmo. Então, esse aqui que a gente tem. Observe que aqui, o número de mols de ferro 3 está 0,5 e o número de mols de ferro 2 está igual a 2. Né? Por que está diferente do que a gente discutiu aqui atrás? Um pouco diferente, né? Porque aqui, ó, eu estou colocando em mols, né? Então, esse 0,2 mols é o mesmo que, se eu multiplicar por 1000, né? Então, ele daria 2 milimols. E aqui é a mesma coisa, ó. Então, como ele é esse montão aqui, que ele daria 0,5 mol. É milimol, não é milímetro mol. E o milimol, um M a mais aqui. Tá? Então, o cálculo aqui está considerando milimol com milimol. Por isso que está 0,5 e 2. Mas, enfim, não faz diferença, porque a umidade vai cortar, né? Da mesma forma. Se eu dividir a divisão aqui, vai dar a mesma coisa. Né? Então, é isso, resolvendo essa história toda aqui, né? A gente já tem o potencial padrão da reação ferro 3, ferro 2, que é a reação ferro 3, ferro 2 lá atrás, né? A gente já tem o potencial, que é 0,77, né? É o potencial padrão, 0,77. Então, substituir aqui, ó. E aí, a gente tem, né, então, potencial padrão, 0,77. Aqui 0,60, log de 0,25. Né? 0,50 dividido por 2 dá 0,25. E aí é só calcular o potencial final. Então, nós temos aqui inicialmente um potencial igual a 0,73 volts. Então, esse potencial aqui é o potencial que vai ser medido para a reação do ferro, né, da solução de ferro, de sulfato ferroso, após a adição de 5 ml de série 3. Então, observe que ele caiu, né, de 0,77 para 0,73, o que faz sentido porque a concentração de ferro 2 está diminuindo, né? Então, a tendência é que o potencial
caia mesmo, né? Então não vai fazer a diferença. Tá? Uma coisa importante, vou considerar aqui um ponto só para chamar a atenção de vocês para um detalhe interessante nesse tipo de titulação. Seria a adição de 12,5 ml. Aérea 4+. Então aqui, o que a gente tem? Eu vou voltar lá no início. Nosso problema ele consiste em titular 25 tá aqui, né? Titular 25 ml de sulfato ferroso 0,1 com séria 0,1. E a relação aqui é de 1 para 1. Né? Então, o volume do ponto de equivalência seria também 25 ml. Né? Já que elas têm a mesma concentração e a proporção é de 1 para 1. Então, seria a mesma quantidade. Então, em 12,5, né, estamos aqui, né, nesse volume seria a metade do volume do ponto de equivalência. Então, esse ponto aqui, ele tem uma característica bem interessante, que é o seguinte, observe que aqui a gente tem, se a gente fizer a mesma coisa, né, dos outros casos, ó, a gente determinou aqui, ó, o número de mols inicial, né, ele é 0,0025 inicial. Então, vou até copiar esse trem aqui para eu não precisar fazer tudo de novo. Copiar aqui os valores. Então, aqui não mudou nada, 0,025 inicial. Então, ferro 2 que reagiu. Então, estou adicionando 12,5, que é 0,0125. Né? Então, 0,00125. Então, veja bem, é o que foi adicionado. Aí, o número de ferro que sobrou vai ser isso aqui, menos o que foi adicionado. Né? Que vai ser a mesma quantidade que sobrou. Né? Então, vai ser os mesmos 0,00125 milimols. Então, eu vou ter sobrando 0,00125 mols peraí, que tem um trem estranho aqui, cadê? Reagiu essa quantidade, número de mols foi 2 que sobrou, tá. Aqui está o cálculo novo, não precisa. Veja que nós temos 0,00125 mols. Aqui não é milimol, vou tirar o milimol. Tem mol mesmo, né? Então, nós temos a mesma quantidade que reagiu e a mesma quantidade que sobrou. Então, na hora de aplicar a equação de Nernst, o que vai acontecer? A equação de Nernst, para esse caso, ela não vai mudar nada. Ela vai ser, ainda é antes da equivalência, né? Então,
a equação de Nernst, ela continua igual a essa equação aqui. Né? Continua igualzinha a isso aqui, ó. Então, a hora que a gente for aplicar, substituir aí pelos valores, né? O que vai acontecer? Se aqui a gente multiplicar por 1000, né, vai ser 1,25 milimol. Se eu multiplicar aqui por 1000. E aqui a mesma coisa, né? Onde ferro 2 que reagiu, tá. Então aqui ó, vai ser a mesma coisa. O mesmo valor, que é igual a milimol. Então na hora que eu substituir aqui, nós vamos ter isso aqui, ó. Vamos ter uma equação em que a quantidade de ferro 3 e ferro 2 é a mesma. Então isso aqui ó, vai dar 1, né? 1,25. 1,25 vai dar 1. O log de 1 é 0. Então eu vou ter 0 vezes esse valor todo aqui, ó. Então todo esse termo aqui, ele vai ser zerado. Automaticamente eu vou ter o potencial igual a 0,77, né? Então o potencial no final aqui, ele vai dar justamente o 0,77 volts. Ou seja, o que a gente tem que prestar atenção neste ponto? Pela seguinte razão. Isso vale para qualquer caso. Não precisa, eu só estou fazendo o cálculo para mostrar, mas quando o volume de titulante for adicionado for a metade do volume do ponto de equivalência, o potencial será igual ao potencial padrão, que foi o que aconteceu. Então, ou seja, o potencial que ficou, ele foi exatamente igual ao potencial padrão do analito. Então, ou seja, né, quando eu tiver a metade do que eu preciso para chegar na equivalência, né, o potencial que vai dar, ele é igual ao potencial da amostra, ao potencial padrão, né? Aí é importante pôr aqui, né? O potencial padrão do analito, ou seja, né, de quem eu estou titulando. Então isso vai acontecer sempre. Então, ou seja, toda vez que eu tiver uma titulação redox, se eu estiver na metade do ponto de equivalência, em tese não precisa nem fazer o cálculo, você já sabe que o potencial, você só tem que saber qual que é o ponto de equivalência, né? Feito isso, não tem mistério, você já sabe que ele é igual ao potencial padrão, porque você vai ter a mesma quantidade de mols aqui, ó, e aí isso aqui vai zerar. Então vai sobrar só essa parte aqui. Aí fica fácil de calcular. Se a gente pegar agora um terceiro ponto, que vai ser de 25 ml de série, ou seja, no ponto de equivalência. Aí aqui fica fácil, como eu já falei lá no inicinho, quando a gente tem o ponto de equivalência, o potencial ele vai ser igual à média. A média ponderada dos potenciais dos dois pares. Então, aqui ficou facinho
da gente resolver, né? Então, como é um elétron só envolvido, né? Então esse N aqui é igual a 1, né? Isso é 1 vezes o potencial mais 1 vezes o potencial do outro dividido por 1 mais 1, né? Dá 2. Nós vamos ter justamente então você vai considerar aqui, lembrando, né, como é do par, né, a reação que a gente está levando. Então vai ser aqui ó, o potencial de ferro 3 para ferro 2, sempre as reduções, né? Mais o potencial de série 4 para série 3 e 1 mais 1, né? Lembrando que aqui tem 1, né? Mas é 1 vezes, então é só ele mesmo. Então aqui já está subentendido aqui que é igual a 1, né? Tem essa situação aí. Então ficou fácil, né? Então é só substituir os potenciais e fazer o cálculo. Então o potencial de ferro 3 para ferro 2, então a gente tem lá atrás nas reações os potenciais. Ferro 3 para ferro 2, 0,77, série 4 para série 3, 1,44. Então é só substituir os valores. Então teremos 1,44, aqui está trocado, né? 1,44 é o potencial da série. 0,77, que é o do ferro, dividido por 2. Então, com isso, o potencial da equivalência, que é 1,11 volts. Né? Aí, gente, como eu disse, toma cuidado, porque nesse caso, coincidentemente, o potencial ele deu exatamente a metade entre os dois potenciais relacionados. Mas lembre-se, só deu isso porque o número de elétrons envolvidos é igual a 1. Né? Então aqui somou mais 1, aí parece que fica o potencial de um mais do outro sobre 2. Né? Não, é sobre a quantidade de elétrons envolvidos. Então nem sempre isso aqui vai ser a metade dos dois potenciais, não. Às vezes pode ser mais. Né? Então, nem sempre vai acontecer assim. Ok? Mas enfim, é o ponto mais fácil de ser calculado. Né? Equivalência, é só tirar a média. E lembrando, sempre nós estamos tomando como base as reduções, né? Sempre calculando tudo em função da redução. Né? Todos os potenciais, todas as etapas, considerando a reação de redução. E aí depois, se você precisar considerar o potencial do par de célula, aí você vai olhar quem oxidou, quem reduziu e trocar o sinal de quem precisar trocar. Né? E aí, se você quiser calcular qualquer ponto depois da equivalência, né, o que vai mudar? Depois da equivalência, então, vamos pegar aqui. Se você quiser agora calcular para adições após a equivalência, né, o que vai acontecer? A gente tem que agora considera-se reação envolvendo a séria. Né? Então agora a reação que vai mandar, né, é a reação da série 4 mais indo à série 3 mais, né? Então a gente vai ter o equilíbrio, deixa eu pegar a reação, a gente já tinha atrás, que é a reação, cadê? Essa daqui, ó. Então agora quem vai mandar vai ser a reação da série, de série 4 passando para a série
3, né? A redução da série. Então, a expressão seria muito semelhante a esta, só que escrita para a série. Então, o resto aqui seria quase tudo igual, só que aqui seria o potencial, obviamente, da série, e aqui o número de mols de série. O resto não mudaria, porque é um elétron a mesma coisa, as condições são as mesmas, né? Então, a equação de Nernst, neste caso, ela seria usada na forma idêntica do ferro, só que montada para série. Então, teria potencial da série, de redução da série, né, de 4 para 3, mais a redução da série, né, considerando aqui a série 4 passando para a série 3. Né, se fosse o contrário, aqui negativo. Né? Então, enfim, só questão de ajuste mesmo. Então, usando desta forma, a gente calcula aqui, né, o potencial da série. E aí, um detalhe importante, né, que é não sei se vocês observaram, mas aqui está o número de mols, né, da série, né, enquanto lá a gente está falando de concentração, né, concentração, cadê? Seriam as concentrações. Então, pela mesma razão, né, concentração é número de mols sobre volume total. Então, lá a gente teria a mesma coisa, né, a concentração de série 4 dividido pela concentração de série 3, que é o que eu deveria ter aqui, né? A concentração da série dividido pela concentração da série 3, né? É o número de mols de série sobre o volume total. Né? E a concentração da série 3, o número de mols de série 3 dividido pelo volume total. Então, corta volume, sobrou só os números de mols. Né? Então, ela vem desse detalhe aqui, né? Então, só para não ficar aí perdido, né? Então, e aí não fazer confusão. Por que é número de mols, né? Porque a equação de Nernst, ela não fala de número de mols, ela fala de concentração, mas aqui é porque a gente eliminou os volumes aqui, né? Então, mesma coisa. Então, se a gente fosse fazer um cálculo qualquer, né? Ponto 4 aqui. Por exemplo, a adição de, sei lá, 25,1 ml de série 4 mais. Né? Então, a equivalência era 25. Então, se eu adicionar aqui 0,1 ml a mais, eu já passei da equivalência, né? Então, já tendo passado da equivalência, aí eu vou fazer a mesma coisa. Então, agora, o que nós temos é a série em excesso, né? E aí, o equilíbrio que vai prevalecer é série 3 e série 4. Então, eu vou ter uma quantidade de série 3 sendo formada na reação, né? Porque todo o ferro que estava lá foi consumido e aí automaticamente toda a série 4 que eu adicionei até a equivalência foi convertida em série 3, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar é como toda a série 4 mais adicionada até a equivalência foi convertida. 3, teremos né, uma quantidade aí de série 3, ou seja, o número de mols de série 3 lado por essa expressão aqui. Ó. Então, o número de mols de série 3 que eu tenho é igual ao número de mols de série 3 formado, né? Que é exatamente igual ao número de mols de ferro 3 que foi formado, ou seja, tudo, né? Então, se inicialmente
a gente tinha 0,0025 mols de ferro 2, inicialmente, né? Todo esse ferro 2 foi convertido em ferro 3. Automaticamente, essa mesma quantidade de série 4 foi formada. Então, eu também tenho 0,0025 mols de série 3 formado, né? Que dá 2,5 milimoles, né? Então, esse milimoles aqui os valores são muito pequenos. E aí, o número de mols de série 4, né, ele vai ser dado pelo que sobrar, né? Então, o excesso aliás, a quantidade de série 4 será dada pelo excesso de série 4 mais adicionado. Ou seja, neste caso, né, se a equivalência é 25, eu tenho 0,1 ml de excesso, né? Que em 25 eu tenho equivalência. Então, esse 0,1 que passou aqui é excesso. Então, eu tenho 0,1 ml de série 0,1 mol por litro, né? A quantidade de série eu consigo calcular aí, né? O número de mols de série 4 que não reagiu, né? Ele vai ser igual, então, série 4 vai ser igual a concentração vezes o volume. Então, 0,1 vezes o volume, 0,1 ml, que é 0,000 litros, né? Então, vai me dar 0,12. Ou, se a gente quiser dar em milimol, 0,010, né? 0,1, né? Milimol de série. Né? É só multiplicar aqui por 1000. Então, nós temos 2,5 milimols de série 3 e 0,01 milimol de série 4. E aí, a partir disso, é só substituir tudo lá na equação de NERT, né? Então, se a gente pegar aqui novamente a equação de NERT e substituir, né? Então, pegando aqui a equação de NERT, nós já temos todos os valores. Então, se a gente substituir tudinho, nós temos o cálculo aí fácil. Facinho. Né? Então, o potencial da série 4 para a série 3, 1,44. Aqui, 1 mesmo. E aí, 0,010, que é a série 4, dividido por 2,5, que é a série 3. Né? E aí temos o potencial final de 1,30 volts. Então, tá aí. Né? A gente finaliza, né, a titulação, ou seja, né, a gente tem todos os pontos, aliás, todos não, né? A gente tem pontos antes da equivalência, na equivalência e
após a equivalência. Ou seja, e se a gente quiser, né, a gente pode calcular aí, utilizando o mesmo raciocínio, outros pontos após a equivalência, né, para obter lá por exemplo, se a intenção fosse calcular, fosse fazer, né, a curva, né, de titulação, aí você precisaria de mais pontos, né? Aí você pode estabelecer outros volumes acima aí do 25,10 e ir calculando os potenciais usando o equilíbrio da série para obter a curva de titulação completa, né? E aí você vai observar o seguinte, tá vendo que aqui o potencial, né, ele era o potencial padrão 1,44, o calculado ele deu 1,30, né? Então, à medida que você for adicionando à medida que você for adicionando aqui, aumentando o volume de série após a equivalência, esse potencial ele vai subindo. Então aqui deu 1,30. Se você adicionar lá 30 ml, ele vai aumentar um pouco. Se você adicionar 40, ele vai aumentar mais um pouco. E assim, igual a gente viu na observação anterior, que quando eu tiver a metade do volume do ponto de equivalência, a metade do volume da equivalência do titulante, né, o potencial ele é igual ao potencial do analito. No caso inverso, quando você tiver o dobro do volume de titulante, você dobrar o volume de titulante, o potencial ele vai ser igual ao potencial do titulante, igual ao potencial padrão do titulante. Ou seja, se era 25 ml para equivalência, quando chegar em 50, então quando você calcular para 50 ml aqui, por exemplo, você vai ver que as concentrações de série 4 e série 3 vão se igualar. E aí esse treco vai zerar tudo e o potencial vai ser igual ao potencial padrão, né? Então ele é a metade do volume para o analito e o dobro do volume para igualar ao potencial do titulante, né? Então quando chegar em 50 ml, você vai ter o potencial igual a 1,44 volts. E aí se você tendo vários pontos, se você tiver vários pontos, você vai conseguir montar lá a curva de titulação. Pronto. Então, assim, não tem segredo. É só tomar esses cuidados, né, do formato com o qual vai ser utilizada cada uma das reações e, a partir daí, aplicar a equação de Nernst para todos esses casos. Então, acho que também é um caso não muito difícil, né, igual o caso a gente viu lá para a titulação de precipitação, né, no caso da volumetria de precipitação. Então também não é tão difícil não, é só tomar esses cuidados na hora de aplicar a equação de Nernst para não trocar, inverter as espécies ou trocar os estados, né, as condições, e aí você consegue fazer tudo direitinho. Ok, gente? Dúvidas? Eu não. Parece tranquilo, né? Não é difícil. É ter atenção. É. Ter atenção na hora de aplicar a equação de Nernst. Bom, então é o seguinte. Semana que vem, vocês só estão sabendo que a gente tem um simpósio das engenharias? Sim. Sim, né? Então, Já semana que vem a gente não vai ter aula, né? Porque vocês vão ter o simpósio. Então, em tese, hoje é a nossa última aula antes da oficial. Aí o que eu vou fazer? Eu vou enviar para vocês uma lista de exercícios. Então, eu passei para vocês uma lista de precipitação, não passei? Passou. Isso. Então, agora eu vou passar uma lista para vocês dessa parte de oxirredução. E aí, vocês vão pegar essas listas e
elas ficam valendo como uma parcela da parcial. A outra parte da parcial, ela vai ser em relação às práticas, quando a gente fizer, né? Quando assim que a gente for autorizado a fazer as práticas, aí a outra parcela da parcial, ela entra. E para oficial fica essas duas partes, né? Na oficial fica a volumetria de precipitação e a volumetria de óxido-redução para oficial, ok? Aí a prova oficial vai ser igualzinho à outra, né? Também vai ser feita no formato digital, só que aí eu vou ver se a gente consegue estudar uma outra forma de envio para não ficar precisando vocês ficarem enviando aqueles arquivos tudo quebrado pelo AVA para mim. Antônio, no e-mail que a gente recebeu, parece que o professor pode optar por onde vai Pode dar sim. por isso. Isso, a gente pode, dessa vez eles, devido àquele tanto de problema que deu, a gente sugeriu que fosse possível fazer por qualquer outro tipo de meio, né, de plataforma, para que, justamente porque aqueles arquivos da outra prova vieram um monte de arquivo quebrado, aí dependendo da questão, se tiver, o arquivo fica mais que 1 mega, aí vocês têm que ficar dividindo para conseguir enviar, então, enfim. Aí teve gente que enviou e veio faltando, o anexo, né, que é a confusão toda. Então, talvez a gente padroniza o envio por e-mail. Acho que fica melhor. Que o e-mail vocês conseguem enviar em PDF, um arquivo único, né, que aí não dá problema. Tá? Então, vou fazer isso. Eu vou postar lá o exercício para vocês. E aí, vocês façam o exercício e aí depois do simpósio vocês me enviem ele junto com aquele outro. Aí eles ficam valendo como uma parcela da parcial. Ok. Ok? E aí, se vocês quiserem, a gente vê um momento aí para encontrar antes da oficial, para vocês tirarem dúvidas dos exercícios, caso, né? Que aí vocês veem um dia aí, qualquer, para mim pode ser qualquer dia. Quer dizer, qualquer dia sim, né? Que eu não tiver em aula em outras turmas, mas geralmente, mas eu não devo estar porque as minhas outras disciplinas fora laboratório, que é na terça, as outras são blended, então a blended já essa semana já acaba, então tirando terça-feira, que é o dia que eu tenho lab 1, os outros dias, qualquer um dos dias que vocês quiserem tirar dúvidas, a gente pode combinar e faz um encontro aí para tirar as dúvidas que tiverem nas listas e aí vocês ficam preparados para a oficial. Fechou? Fechou. Tá bom. O povo hoje tá tudo calado. Luísa hoje nem banou o rabo pra gente. Aqui, você fala entrega. A gente pode entregar na próxima segunda ou na próxima quarta? Da semana Não, que vem. pode ser qualquer dia da semana que vem. Vocês me enviem. Nossa, você tá tão bonzinho, Antônio, que eu tô. Sempre fui, ué. Sempre foi. Sempre fui bonzinho. O povo é que fala mal de mim, não é à toa. Que não te conhece direito. Que isso, a Ana Cristina me conhece desde as fraldas. E é uma pessoa maravilhosa. Tá vendo? Ué, você não fica falando mal do Antônio, coitadinho. Mas eu nunca. Ó, Thaís. Eu sou a pessoa que menos fala mal de professor na vida. Ela defende vocês. Exatamente. Ela sabe o valor, né, da gente, a dificuldade que a gente tem nessa vida de sofressor. É porque eu acho que não é nem o professor, sabe? São os alunos que, às vezes, eles realmente tem uns que merecem um soco na cara. Às vezes tem uns que eu penso assim, nossa, esse aí merecia com certeza. Não é? Não é? Também acho, às vezes, mas não pode dar, né? A gente guarda pode. só pra gente. Guarda esse sentimento bom aí. Pois é. Gente, então é isso. Aí a gente vai se falando aí. Qualquer coisa que vocês precisarem é só pedir socorro. Estarei aqui. Pra chorar. A gente se encontra semana que vem no simpósio. Vocês já se inscreveram, já escolheram os temas que vocês vão assistir? Já. Eu já.
Escrevi já. Um tanto. Eu tô aqui com uma lista. Cadê? Perdi a lista. Achei a lista. 3, 4, 5, 6, 7 palestras. Aí, aproveitem que vai ter muita coisa legal aí. Aí, Tá. Qualquer coisa a gente se encontra em algum desses temas. vamos ver nada. Então, tá bom, gente. Boa noite para vocês. Boa Até. noite. Tchau. Falou, gente. Até amanhã. Boa noite. Verdade. Até amanhã.